Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Eu gravei outra aqui, só que meu microfone estava no mudo. Estou me adaptando ainda com o canal, né? Fazendo um vídeo do YouTube. Por isso que eu peço a ajuda de vocês aí a curtir, compartilhar, nos ajudar nesse começo do canal aí, para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Bom, na última aula a gente trabalhou com os padrões estruturais, né? Onde a gente falou sobre os padrões de adapter, decorator, proxy, composite ou composite. E nessa aula a gente vai trabalhar com uns padrões mais interessantezinhos, né? Que é o Observe, Strategy, Command e Interesse. Então são padrões de comportamento ou comportamentais, né? Dado esse contexto, a gente vai abrir aqui o IntelliJ e vai fazer esse padrão aqui, tá? De uma mensagem sendo produzida, né? Colocando a mensagem em um pool de mensagens, ok? E um método observer, que é o nosso padrão aqui de padrão comportamental, lendo desse pool e retirando a mensagem desse pool, certo? Para isso, a gente vai ter que, inevitavelmente, para ficar uma aula mais dinâmica, ter aqui threads, né? Que é um conteúdo de outra aula, para quem não viu, fique à vontade, vá lá no conteúdo de threads e pega lá como é que produz uma thread, tá? Então a gente vai colocar uma thread para produzir a mensagem e outra thread, né? Para ler a mensagem. Então são duas threads, além da thread principal da main. Então beleza, então vamos aqui ao nosso código. Primeiro a gente vai criar a mensagem, um objeto de domínio chamado mensagem, onde essa mensagem vai ter título e lida. Eu já fiz aqui porque eu gravei essa aula e eu acabei perdendo. Então eu criei uma mensagem, uma classe mensagem com o título dela e um status boolean dela. Fiz os getters e setters dela, certo? Depois, tá? Eu vou demonstrar aqui que eu fiz essa classe. Eu vou apagar essa classe aqui para ficar bem clara aqui, tá? A gente fazer do zero. E eu só vou deixar aquilo que para não ficar repetitivo, né? E depois deixar só o objeto domínio e vou deixar o main também, que eu fiz das outras aulas, não gravou esse problema. Então eu criei um main, criei um objeto de domínio e criei um repository. O que que o repository tem? Ele tem uma lista de mensagens como estática, certo? E essa lista de mensagens aqui vai servir de como a gente vai guardar nossas mensagens a serem enviadas, tá? E eu cliquei dois métodos estáticos, que é um para listar as mensagens não lidas e um outro para adicionar mensagens, né? Coisa bem simples. Para adicionar mensagens não, ler as mensagens não lidas, eu olho para o objeto domínio aqui e verifico se esse campo boolean está true ou false. Se tiver true, não interessa. Se tiver false, né? Ela está não lida. Então eu vou ler desse repositório, que a gente está chamando aqui de pool de mensagens. Dado o contexto, né, eu vou agora fazer o padrão observe. Primeiro eu vou criar aqui o mensagem produtor tarefa. E ele vai implementar o runnable. E a intenção dele é a seguinte: como eu vou querer que essas mensagens sempre sejam produzidas para título de entendimento aqui da tarefa, eu vou colocar como while true. Não é a maneira mais certa de fazer, mas eu vou fazer o while true para ele sempre estar disparando mensagem, tá? Então, vou criar aqui uma mensagem. Vou colocar um contador aqui em cima. Vai iniciar em zero. Menos um para já saltar um. Eu vou incrementar esse contador e vou fazer o seguinte: como meu construtor pede título, eu vou colocar aqui o seguinte: título, número e o contador da mensagem.
E vou chamar meu repository, mensagem repository, que é onde vai ficar meu pool de mensagens, e colocar ela lá. Feito isso, após colocar, só vou dar uma mensagem aqui dizendo mensagem enviada, e aqui eu vou colocar o título da mensagem. Mensagem get title. Então tá aqui o meu produtor. E quando ele é o while true, ele sempre vai executar esse passo aqui. Para garantir que isso aqui a gente consiga ver essas mensagens acontecendo, eu vou mandar dormir essa thread por 5 segundos. Vou encapsular isso aqui dentro do método para ficar fácil e vou falar mais de dormir. Beleza. Aqui eu vou fazer o meu try catch. Então, quem for executar, a thread que for executar isso aqui vai entender que para mandar a próxima mensagem, ele vai esperar 5 segundos antes de mandar a próxima. Então tem meu produtor aqui de mensagem. E agora eu tenho que fazer um consumidor, um observador das mensagens a serem enviadas, que seria mensagem observa tarefa. Eu gosto de chamar de tarefa aquilo que implementa o runnable, tá? Implement runnable. E vai ter a mesma estrutura. Vai rodar sempre, não vai fechar o software. E ele vai fazer o seguinte. Se eu estou produzindo em cima do meu pool de mensagens, que está dentro do repository, o outro eu vou ler as mensagens não lidas. Eu vou observar as mensagens não lidas. Então, eu vou abrir as mensagens que não está lida. Posso imprimir aqui a mensagem, né? Mensagem get título. E ao final da execução, eu vou colocar como lida. Bom, basicamente é isso. Agora eu venho no meu main aqui e vou chamar as minhas tarefas. Tem duas maneiras que eu posso fazer isso. Com thread, né? Então eu tenho uma thread. E o thread aqui. A mensagem produtor. Vou fazer todos. Aqui eu tenho que colocar o nome da thread, né? Mal, esse aqui embaixo. Estou viajando. Então eu tenho uma thread que vai cuidar da minha produção, né? Eu acho que é o contrário. Primeiro é o runnable, depois é string. Então eu tenho uma thread produtora de mensagem. E outra thread para consumir mensagem. Tá? Nesse contexto, eu vou dar start na thread produtora e depois eu vou dar start na thread consumidora. Feito isso, eu posso dar o start aqui. Então, foi enviada a mensagem 0. Depois ele enviou a mensagem 1. Alguma coisa eu fiz. Depois do almoço eu esqueci. Eu coloquei a mesma tarefa, né? Então, mensagem observer tarefa. Tarefa de observar a mensagem. Aí não dá, né? Se eu colocar, não vai dar. Então, beleza. Então, eu envio a mensagem 0. Depois de um tempo. Opa, aconteceu alguma coisa aqui.
Ô, gente, o que aconteceu aqui? Deixa eu... Tem alguma coisa que tá aqui, né? Deixa eu ver. Tá enviando a mensagem. Vou dar um pause para ser rápido aqui e mostrar o erro. Logo em seguida resolver. Faltou eu colocar uma descriçãozinha aqui, né? Ah, coisa besta. Então aqui eu tenho aqui o meu código, né? Mensagem enviada, título zero. Depois de um tempo, mensagem consumida, título zero, né? É bom colocar aqui só título de demonstrar que demora um pouquinho essa mensagem, né? Senão fica parecendo que ele está imprimindo logo depois. Eu tenho que, após consumir a mensagem, dar um sleep na thread também, né? Se lá eu coloquei 5 segundos, aqui eu vou colocar 6 segundos. Então, beleza. Então aqui eu tenho meu método main, onde eu produzo a mensagem, vai demorar aqui uns 3 segundos. Não, 2 segundos tá bom. 2 segundos para produzir. E na mensagem de observar, vou colocar 4 segundos para ler. Vou tentar simular aqui um ambiente que eu estou produzindo mensagens, né? E outro que eu estou lendo mensagens. Então, produzir a mensagem zero, deu um erro de concorrência aqui. Parece que eu estava tentando acessar o mesmo recurso. Esse aqui é um erro que eu demonstrei na parte de threads lá, né? Como é que se resolve esse erro. Só que até agora não caiu na parte de consumo, né? Provavelmente eu tava tentando acessar em concorrência a mesma fila aqui de mensagens. Então eu tenho que trabalhar com concorrência, né? Uma das maneiras disso no curso lá de threads é trabalhar de maneira em sincronia, né? Eu queria evitar fazer isso, mas não tem problema. Vou transformar essa classe de vez de ser estática em instância e eu vou transformar essas classes aqui em synchronizer para que eu tenha uma sincronia na hora de chamar essas classes aqui. Só que eu tenho que ajustar nos pontos que vão precisar, tá? Então, eu tenho que, quando eu instanciar a mensagem observa, eu tenho que passar lá a mensagem repository para ela, tá? E construir aqui no meu mensagem observa, falando que eu vou receber o meu mensagem repository dela. Só uma maneira aqui de eu garantir que esse dado vai vir de um lugar só. Então, eu tenho no produtor e no consumidor aqui. Joia. E no meu observador, não mais estaticamente, eu vou acessar. Agora, só tenho que garantir que eu vou passar a instância de mensagem repository para dentro dos meus produtores e dos meus consumidores aqui. Percebam que a mensagem 0 foi enviada, depois a mensagem 1 foi enviada, logo depois consumiu a 0, depois consumiu a 1, depois enviou a 2 e a 3, consome a 2 e a 3 e assim vai alimentando o consumo da minha aplicação. Tivemos um contratempo aqui nas threads que eu não queria chamar nessa parte, porque o nosso conteúdo é observer, né? E a gente conseguiu demonstrar bem como é que funciona isso, né? Eu tenho uma mensagem, eu posto um pool de mensagens
e eu estou observando desse pool de mensagens, essas mensagens, e à medida que vai colocando mais, eu vou lendo mais esse recurso. E, no meu caso aqui, eu vou retirando do pool de mensagens essas mensagens que foram lidas, né? Colocando ela como é, status lá falso, né? Você até inclusive colocar um breakpoint aqui, vamos ver se eu consigo aqui em termos de, talvez eu tenha que configurar aqui meu IntelliJ para ele parar o debug, né? Talvez aqui, vamos ver se eu tenho acesso a essa instância. Não, eu não vou ter acesso a essa instância porque eu estou com duas threads abertas aqui, além do main, né? Eu estou com a thread do main, a thread da produtora e da consumidora, e eu estou querendo rodar a main, então eu não vou conseguir debugar em cima da main, visto que eu estou na thread é, main, né, debugando ela. Então, para que eu rode isso aqui, eu tenho que debugar as threads produtoras e consumidoras. Uma das maneiras mais elegantes de fazer isso aqui, em vez de chamar thread assim, é eu chamar um executor service. O executor vai orquestrar essas threads para mim, e aí eu não crio duas threads como eu fiz aqui no new, né? E eu chamo o executor e submeto a tarefa de mensagem 1, que vou produzir, e executo a tarefa de mensagem produtora aqui também. Eu posso tirar as threads e executo aqui. E aí eu vou ter o mesmo cenário. Vou enviar duas mensagens, consumo algumas outras, envio mais, e aí eu tenho o mesmo resultado com threads, tá? É só outra maneira mais elegante de trabalhar com threads, porque eu não vou abrir threads novas, eu vou me conectar a um pool de threads e ele vai abrir as threads para mim que eu tenho acesso lá de maneira prioritária dele. Então aqui eu tenho um exemplo de produtor-consumidor, né? E o padrão Observer é bem encaixado nesse padrão, tá? Então essa aqui é a aula de Observer. Eu vou tentar fazer a próxima aula separada desse vídeo para não ficar grande, né? Complexo. Agradeço a todos aí a visita do canal, quem puder dar like, compartilhar, curtir, né? E comentar. Agradeço imensamente. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.